Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muito carinho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Como sempre, nosso desejo de muita luz e muita paz aí ao seu coração, muita harmonia, né? Para a sua vida, para que você possa aproveitar muito bem essa terça-feira, dia 1º de maio. Olha, no nosso país é feriado. Muita luz e paz que você possa aproveitar bastante junto com a pílula do nosso amado Evangelho para refletir sobre a vida, não é? Para você entrar em contato com o seu ser mais profundo. E você que está aí no exterior, que entende o português, seja brasileiro ou não, que a luz divina também com certeza te inspire a ter um dia maravilhoso e feliz. Meus amigos, vamos conversar um pouquinho hoje sobre a importância de pequenos gestos de amor? Como que isso funciona para você? Você é uma pessoa que conscientemente pratica atitudes de amor ou não? Você já entendeu a importância da gente trazer pequenos gestos de amor para o nosso dia a dia? Como isso transforma o nosso psiquismo, como isso nos faz mais felizes, como esse tipo de postura de viver nos faz com que, faz com que a gente se sinta muito mais perto de Deus? Olha, falar de atitudes de amor é falar exatamente de pequenos gestos, de afeto, de carinho que transformam vidas. Gente, vale tudo, né? Desde um simples sorriso acolhedor dentro da própria casa, do próprio lar, a um bom dia gostoso, não é? Aquele abraço fraterno, aquele toque suave numa pessoa que você gosta. Gente, vale tudo para que a gente possa construir um ambiente de amor e de paz ao nosso redor, não é verdade? Você sabe que essa questão de pequenos gestos de amor é muito interessante, né? Clive Baxter, que ficou conhecido no mundo todo como sendo um dos primeiros cientistas a provar a vida secreta das plantas, ao colocar eletrodos em algumas plantas, provou que as plantinhas que são tratadas com amor pelas pessoas que cuidam delas, elas reagem. Claro que instintivamente, mas reagem. O que mostra que na criação divina, todo ser criado por Deus tem respostas claras a sentimentos bons e ruins. O próprio Baxter mostrava que uma planta, ao ser cuidada de maneira carinhosa e afetiva, ela tinha tendência a crescer de maneira mais rápida, mais vistosa, mais bonita do que uma plantinha que era criado simplesmente, cultivado de maneira qualquer. Então é impressionante perceber isso nas plantas. E muitas pessoas que cuidam das plantas com carinho sabem que isso é verdade, né? Você cuidar com tudo com amor, acaba fazendo uma diferença muito grande. Olha, falar dos animais é desnecessário, né? O animalzinho ele traz um retorno imediato. A vibração, o animal ele não fala cognitivamente, mas ele entende a vibração, dependendo da sua raça, dependendo da espécie, alguns mais, outros menos, mas todos respondem, principalmente aqueles que já têm, uma proximidade maior com o ser humano, ao sentimento de ser bem tratado, a sensação, melhor dizendo, desculpem, de ser bem tratado por todos nós. Quem nunca viu, o afeto de um gatinho, de um cachorrinho, muitas vezes até mesmo dos passarinhos, que ficam ali, junto com aqueles que cuidam deles com afeto e com carinho, muitas vezes oferecendo alimento, cantando, como se dissesse: muito obrigado por você me tratar bem e criar um ambiente para que eu possa me alimentar, principalmente estando livre, né? Então, gente, imagina só a diferença que faz quando nós temos esses pequenos gestos de amor com pessoas. Eu sei que o que eu estou falando parece óbvio, mas para muita gente não é. A correria do cotidiano, muitas vezes, meus amigos, acaba tirando de nós a sensibilidade de enxergar o outro. Tem gente que vê, mas não enxerga. Vai dizer que não. Quantas vezes a gente passa por alguém que às vezes está em estado de necessidade na rua, de repente você chega no seu trabalho atrasado para trabalhar, cruza com um colega que não está legal e nem se dá conta, nem para perguntar como é que você está. Estou falando por educação, perguntar de verdade. Às vezes nem se dá conta para falar: olha, eu não sei se você tem algum problema, mas se você precisar, eu estou aqui, tá? Sabe, passar essa sinceridade, ter aquela troca de olhar. Pior, às vezes um casal dorme junto e muitas vezes não sabe o que o outro está sentindo. Pais que têm os seus filhos morando dentro da própria casa e não sabem o que está acontecendo na alma dos seus filhos, ou seus filhos que não percebem o que acontece na alma dos pais. Então, gente, a insensibilidade, que muitas vezes vem por vários motivos, seja por egoísmo ou simplesmente pela correria do cotidiano, acaba nos levando a deixar de praticar essas atitudes de amor de maneira consciente. Concorda? Então veja só a diferença. Todos os grandes mestres espirituais eram conhecidos por muito amarem. Todos os grandes mestres espirituais eram conhecidos por suas palavras firmes, porém ditas com doçura.
Quem convivia com Chico falava que Chico muitas vezes corrigia, falava coisas e as pessoas agradeciam de tal forma. Eram chamadas a atenção por muitas situações, mas era tanta doçura que saía, né, do coração desse apóstolo do bem, que as pessoas nunca se sentiam ofendidas. Quem rodeava, né, Francisco de Assis, via que o poverello tinha tanto carinho pelos animais, pela natureza, pelas pessoas, que se sentiam inspiradas a seguir o caminho de Pai Francisco. Então, meus amigos queridos, vamos seguir esses exemplos nobres do bem. Vamos aproveitar nesse dia 1º de maio, né, em mais um dia, momentos de amor, atitudes de amor, pequenos gestos de singeleza que fazem uma grande diferença. Porque a nossa humanidade está precisando, você não acha não? Que tal? Que tal você se perguntar onde eu posso ser mais singelo e amorosa ou singelo e amoroso hoje? Com quem que eu deveria ter mais proximidade agora com o coração? Quem que eu deveria falar com mais afeto? Que tipo de atitude ou de gestos que eu posso ter em relação a quem me rodeia para que eu possa estar mais em paz e feliz? Tenha certeza que se você for honesto, honesta com essas perguntas, vai vir à sua mente, provavelmente algumas pessoas que você está um pouco distante, os animaizinhos, ou mesmo talvez a própria natureza que esteja demandando a sua atenção com carinho. E se você exercitar essas pequenas atitudes de amor, é incrível que o principal beneficiado não é nem a outra pessoa ou outro ser, né, que vai receber essa energia boa, mas sim o seu próprio coração. Afinal, nunca é demais lembrar que o amor alimenta-se de si mesmo. Quanto mais a gente ama, mais feliz a gente fica, mais tem vontade de amar, e mais feliz a gente fica, e mais tem vontade de amar. Não é? É uma cadeia virtuosa que nos liberta de maus pensamentos, de maus sentimentos, de qualquer ansiedade, de qualquer tristeza, nos protege da depressão, nos protege contra todo tipo de tentação para que a gente saia do caminho do equilíbrio. E aí? Vai ou não vai praticar mais atitudes de amor? Essa é a proposta do nosso amado evangelho de hoje, tá bom? Amigos queridos, conforme tem sido avisado nos últimos dias, hoje para nós é um dia especial, simbolicamente. A gente está encerrando um ciclo, né, do Spiritual Coach, do Gestão de Riqueza, da nossa fase de inscrições. Graças a Deus, a gente está chegando quase em 50% dos eventos realizados no Brasil. Nossa, tantas coisas especiais, tantas experiências incríveis acontecidas, nessa última agora em Salvador. Então, hoje termina, conforme foi proposto a vocês, aquela nossa promoção no valor promocional, em que você, além de ter um valor promocional, ainda tinha chance de poder se inscrever levando uma outra pessoa. Sempre é demais lembrar, nunca é demais, né? Nunca deixa de ser importante, né, de se lembrar que a renda desses eventos do Instituto Namastê é voltado para obras sociais e para uma série de projetos, né, que, graças a Deus, influencia positivamente milhões de pessoas em todo o mundo. Entre no site do Instituto que vocês vão conhecer todos os detalhes, tá bom? Então, estamos aí aguardando por vocês que querem participar conosco, seja em Belo Horizonte, seja em Florianópolis, Brasília, agora no Rio de Janeiro, né, na semana que vem, aonde você quiser. Que Jesus te abençoe, muita luz e muita paz, e que com certeza o amor seja sempre a tônica da sua caminhada, não é? A tônica da sua jornada, seja a marca principal da sua vida. Que os seres que cruzem o seu caminho sintam sua vibração suave de luz, sua vibração harmoniosa de paz, independente de onde você more, da sua situação financeira, da situação da sua saúde. Afinal, nossa alma está muito acima de tudo isso. Tá bem? Fiquem com Deus, meus queridos amigos. Um lindo dia. Mais tarde tem pílula noturna do nosso amado evangelho em que a gente está respondendo perguntas. Lembrando, você pode mandar suas perguntas no Instagram, insti.ricardomelo. Até breve, meus queridos amigos. Até muito, muito breve.